Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, nesta véspera de feriado, amanhã 7 de setembro, todos perfilados. Eu amanhã estou realizando um programa que vai ser sensacional. Vou discutir aqui com uma instituição que representa bem uma sociedade digna, correta, justa, que é o Exército Brasileiro. E mais a aeronáutica do nosso brigadeiro Raul José Ferreira Dias estará juntos. Mas teremos o general Denário, teremos o general Edson de Oliveira Goulart. Então, tudo preparado para um bom programa, não para fazer um ufanismo, né, de um 7 de setembro, e sim para discutir a realidade do Brasil de hoje. Nós nos apavorávamos com dinheiro nas meias, nos bolsos, nas cuecas. Depois ficamos apreensivos com um ex-deputado do círculo do presidente da República correndo de um restaurante, de um táxi com uma mala de dinheiros, e hoje já nos deparamos com um apartamento cheio de dinheiro, né? 51 milhões. Esse é o Brasil, essa é a realidade. Triste para todos nós, e temos que comemorar, né, a pátria amada Brasil amanhã. Doutor Eduardo Lima Veiga, nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Muito obrigado. Isso gera ciumeira, mas o senhor é eterno. Mas nós também somos. Não, os outros também são. Eles não têm ciúmes. Né? Além de eterno e imortal. Principalmente. Além de eterno e imortal. Ele está fazendo, o Nestor Rein já entra fazendo alusão ao Grêmio com o imortal tricolor. Eu não falei disso, imortal do nosso coração, porque é amigo. Ele já vem com... Você atirou assim, ó. É que tem três colorados aqui. Tirou assim. Melhor ficar quieto. A Maria João, o Finkler e a nossa diretora do PROCON, que eu estou anunciando neste momento, a Sofia Martini Vial. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer trazer mais um pouquinho dos serviços aí para a população. Finalmente eu encontro alguém do banco de talentos do Nelson Marquesan. E alguém que deu certo. Eu estava à procura, com a lupa, para encontrar alguém. Finalmente encontramos uma pessoa competente no banco de talentos. Parabéns. Muito obrigada. E o PROCON não é novidade para a senhora, né? Até porque já foi estagiária do PROCON. É verdade, fui estagiária do PROCON no período da doutora Adriana Burger, defensora pública. Estive com ela 2 anos fazendo um trabalho voluntário no PROCON estadual e depois fui coordenadora de processos da Secretaria Nacional do Consumidor no Ministério da Justiça. Então, é algo que eu realmente gosto, faço com amor, faço com coração e é um serviço que julgo ser muito importante para a população. É verdade. Tem órgãos que são definitivamente fundamentais para uma sociedade tão desassistida como a nossa. E o nosso querido diretor financeiro, esse é um homem do dinheiro do nosso CREA do Rio Grande do Sul. É onde eu boto meu dinheiro também. Opa, também pertence a minha carteirinha, claro. Mas isso é sou um maravilhoso. engenheiro desempregado, mas estou lá, né? Tem um monte de dinheiro desempregado. Pago o meu CREA. Mas é o certo. Fernando Luiz Finkler, tudo bem? Muito prazer, muito agradável estar aqui com todos vocês. É bom poder debater, bom poder trocar ideias. Né? O gestor não gosta que eu vou dizer, mas eu mato o cobra e mostro o pau. Tá aqui, opa! Ó. Tá aqui. Mas está na hora de renovar essa carteirinha, ela está antiga ainda. Não gosto antiga, não. Assunto de cobra é contigo. Não está antigo, não. Está aqui, ó. É a verinha. Mas a nova é diferente. A nova, deixa eu ver a nova. A nova é diferente. Vou ver se vale a pena. A nova tem tudo a ver. A nova faz jus ao... Olha aqui, eu vou trocar, né? Tem que trocar. Eu tenho do Senge, eu pago o Senge também. Né? Não, isso é bom. Essa aqui tá melhor, hein? Tá melhor, né? Tá mais bonito. Mas um cara elegante tem que ter uma carteira bonita, pertencente ao nosso querido conselho, né? Tu vê? Te ajudo lá com o meu dinheiro, viu, filho? Não, isso é bom. E a gente precisa disso. Tu, como colorado, como é que vê esse diretor jurídico do Grêmio, o doutor Nestor Rein? Ele está do meu lado, é um cara muito competente. E se Deus quiser, nós vamos acabar fazendo um bem muito grande para o Conselho de Engenharia numa briga que nós temos. Isso aí. Vamos deixar para depois. Não, as situações profissionais, mas o CREA é muito receptivo e nós vamos
fazer algo bom para todos. Isso, tá certo. Bom para todo mundo. Prazer tê-lo aqui, Nestor, também. Uma semana muito ruim os últimos 7 dias, Paulo Sérgio, por razões muito ruins também. Faleceu na semana passada o Ricardo Aroni, que era um colaborador aqui da Pampa, ele no programa que logo depois aqui do Pampa Boa Noite, era um programa que ele participava. O Ricardo foi meu colega de escritório, uns 10 ou 12 anos atrás, quando nós trabalhávamos lá no Ney da Gama Arias, também já falecido. E ele é um sujeito muito talentoso, professor de milhares de alunos da PUC passaram pelo brilho, pela clarividência, pela inteligência do Ricardo Aroni. Um grande músico, né, com 49 anos nos deixou, então foi uma coisa muito pesada. Ontem foi a missa de 7º dia dele, da Cristóvão Colombo. E então é ruim perder um amigo tão moço assim, e um sujeito tão talentoso, com tanto a dar para a humanidade, ele que era um sujeito especial. E aí, para trazer mais desassossego, morreu o Mário Barros, que era um sujeito que animou nossas noites, a música, um violão de Sérgio Borges maravilhoso, conhecia música erudita, um sujeito espetacular, carinhoso, amigo fraterno, 72 anos desde também. Então foi uma semana ruim. Todas essas baixarias ficam esmaecidas, porque essas são realmente. E se tu me permite agregar, reais. Morreu também o professor Armando José Fará. Professor Armando também, que é um professor da URG. Que faz parte da história. Tem uma história belíssima junto ao direito aí sem também. Dúvida nenhuma. Meu professor. Escreveu a história do direito do Rio Grande do Sul. O Luizinho não vai gostar, mas eu vou lembrar do tantas pessoas boas. Vou lembrar do Geraldo Vandré. Panorama. O Luizinho Pereira Lima não gosta nem de pensar no Geraldo Vandré, da arrepios dele. Mas ele era muito talentoso. Falando de que não falei de Flores, tivemos um excelente expoente. Termômetro, o tempo ajudou, né? A Expo Inter foi altamente qualificada, o termômetro de público foi excelente e o termômetro de vendas também, eu achei que não ia superar, o ano passado superou. Então foi tudo maravilhoso, saí de lá muito feliz da Expo Inter. E em que pese o agro em alguns setores da região, uma situação muito, muito delicada, as pessoas estavam com um astral muito razoável para o tamanho do problema que muitos estão enfrentando. Então também partilho dessa tua impressão. O clima foi bom no Expo Inter. O clima dos produtores foi bom. Foi a primeira feira que eu não vi problema nenhum. Por quantas feiras, já vivemos de tudo na feira, ameaça de invasões, a discussão da febre aftosa. Esse ano a discussão era até a segurança no campo e o governo tomou providência imediata, juntamente com o Farsul. E fizesse bons programas de debates lá na Pampa, eu ouvi todos. Fiquei aguardando um convite, mas não foi possível, mas espero que em 2018 eu possa ter uma beirinha ali. Foi assim, a ausência mais notada do expoente foi do Nestor Reis. Foi a ausência mais notada. Ele passa ao largo do expoente. Obrigado, Maria João Raup, pela sua presença aqui, nossa diretora da TAP. Obrigada, Paulo Sérgio. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Agora viajou TAP. Viajei TAP agora em julho para lá. Conheci a nova sala VIP da TAP no aeroporto de Lisboa. A sala VIP, sim, a sala VIP nova, recém-inaugurada. Muito Gostou? Boa, maravilhosa. Que maravilhosa. Bom, recomendo. Fico feliz. Um voo espetacular, sem nenhum transtorno. Maravilha. Outro que não passou. Maravilhoso. Deveria ir. Aliás, o que teve de gente vindo para a Expo Inter pela TAP foi uma coisa impressionante. Eu voltei há pouco tempo e os voos estão lotados. Bem Passei lotados. uns dias em Évora. Évora? Onde ficou em Évora? Desculpa a curiosidade. Fiquei naquele hotel Aqueduto, que fica ali bem numa ponta da cidade, ali perto das vinícolas, perto de um convento. Depois próxima vez, nos permite mais 2, que ele são sempre muito procura bons. alguma coisa perto do convento. Do Espinheiro. É vocação religiosa. É uma vocação religiosa. Quando fosse ter me expulsado do seminário, que padre não seria? Sempre tinha que estar lá. Eu seria o padre de passeata. Então, continua lá o Fernando Pinto e o Luiz da Gama Morte. Mas é a sucessora da Vale. O Luiz da Gama Morte tem uma grande vantagem, ele é do Principado de Cachoeira. O Principado é forte. Olha que Cachoeira agora está em voga e tem. Não, o Principado. Não vou falar. Depois que eu o Principado. Não vou falar. Depois que eu falei depois que eu descobri que o Adroaldo Potter é de Cachoeira, que eu não sabia. Isso é uma vantagem para então nós já destituímos. E para ele também, né? Já destituímos a família que reinava lá e agora já tem em Cachoeira um novo sucessor do trono lá em Cachoeira, tá? Que é o Adroaldo. Quem cantou as belezas de Cachoeira, cantou, não escreveu, a literatura dele se foca muito em Cachoeira, o Liberato Feira da Cunha. Os livros dele sempre fazem uma remissão. O Charles de Gaulle, quando ele perdeu o pai cedo, né? O pai dele muito cedo, né? Mas ele sempre faz remissão
a cidade dele, que eu acho um negócio bacana. O Charles de Gaulle, quando visitou Cachoeira e discursou no Chateau d'Eau, ele disse: ó, Cachoeira, a Paris do futuro. Um cara Que visão, hein? Que grande Que visão. Ele e o Stefan Zweig. Brasil, país do futuro. Aliás, compromisso em falar com Nós isso da começando com bom humor, é assim, que a gente fala sério com bom humor. Doutora Sofia, alguma queixa da TAP lá no PROCON, não? Nós temos muito poucas queixas da TAP. Inclusive, nós temos uma loja dentro do próprio aeroporto. Nós fizemos uma ação recentemente pela mudança da resolução 400 da ANAC a respeito das bagagens. Uma Estivemos na bem TAP. drástica. Exatamente. Então, agora nós temos uma redução nas bagagens que podem ser despachadas. Nós temos uma redução, aliás, um aumento nas bagagens que podem ser levadas de mão. E isso a gente precisava esclarecer para o consumidor. Então, nós estivemos com a TAP lá nessa última ação das bagagens, inclusive. Agora, para se queixar do Nelson Marquesan, dá para ir no PROCON? Daí eu acho que tem que falar direto com o prefeito. Sim, porque não tá, a cidade está cheia de buraco. Nós somos consumidores da cidade, nós pagamos nossos impostos, queremos retorno. Para onde a gente se queixa nesse caso? Bom, todos os serviços públicos que são serviços públicos utilsingule, ou seja, que são pagos e são individualizáveis, podem sim receber queixas através do PROCON. E o PROCON fará o seu trabalho de mediação, intermediando esses problemas do consumidor com os órgãos respectivos e com prazos, né, de resposta que têm sido atendidos também. Tá certo. Quem é o campeão de reclamações e telecomunicações? São as telecomunicações, elas representam mais de 20% das A nossas Oi deve reclamações. ser a campeoníssima. Na verdade, a que tem o maior número de reclamações hoje é a Vivo, né? E também a Claro. Então, são as duas que estão no top das reclamações. E nós, inclusive, temos trabalhado formas de resolução mais imediata para o consumidor. Nós já temos hoje a loja, digamos assim, o expressinho que nós chamamos da NET da Claro, atendendo dentro do PROCON, com a intermediação do próprio PROCON, com um compromisso da companhia de dar o atendimento imediato ao consumidor quando estiver lá, sem que ele tenha que aguardar aquele prazo de 5, 10 dias, às vezes que ele precisa para solucionar o problema. Né? Então, nós temos esse ajustamento já com a Claro e as outras empresas de telefonia pedindo também para montarem o seu expressinho lá dentro, porque nosso serviço, ele é, obviamente, de intermediação e também de resposta imediata para o consumidor. Perfeito. Obviamente que o PROCON é uma instituição que merece ser valorizada, fortalecida, exatamente porque esse é canal de resolução de problemas entre o consumidor e os fornecedores, né? Então, nesse contexto, eu acho que a telecomunicações está pecando muito, eu acho que especialmente a Oi, que quebrou, a Oi quebrou. Não tem, o sucedâneo da CRT foi um desastre o que a Oi apresentou, assaltaram os cofres da Oi, né? De todo jeito. Então, muito embora tu digas que é a Vivo, né, eu acho que mas a Oi, até por ter encolhido. De market share também tem isso. Claro, o atingimento, é isso que eu ia dizer. Obrigado. Né, em efeitos globais, claro. O market share das duas deve ser maior. O encolhimento nós da Oi tivemos é uma coisa redução fantástica. na base de clientes, salvo engano, da Oi, e que acabaram migrando, porque a partir de um tempo para cá nós já temos a portabilidade, né? Então, aqueles clientes que se sentiam insatisfeitos, Alguém em certa se queixa medida... da portabilidade não atendida, não? Muitas pessoas se queixam da portabilidade, isso é uma falha na prestação de serviço. Inclusive, nós já instauramos 2 processos administrativos contra a Oi e contra a Vivo. Cada um tinha cerca de 3.700 reclamações por falha na prestação de serviço, até falta do serviço, né, em certa medida. E nós acabamos instaurando um processo administrativo que está sob análise agora, em razão dessas 3.700 demandas aproximadamente de cada empresa. Mas também tem o seguinte, Paulo, a Vivo e a Claro, elas são da parte de celular, de móvel. Isso. Então, o público todo migrou para o móvel. Então, a Oi é fixo, né? Não, a Oi é... Não, a Oi também tem móvel, mas as grandes operadoras de móvel, por isso que talvez essa quantidade de ações aí seja mais... mas não é só a Oi, tu vê que a GVT também foi comprada aí pela Vivo. A GVT é Vivo. Pela Vivo. E hoje, pela NET também, tu tem... A NET é Claro. Que pertence a Claro, tu também. A minha telefonia é NET hoje. Sim, porque é o combo, né? Na verdade, nós temos um setor que é altamente regulado, né, e que, em certa medida, desestimula a concorrência. Nós temos muito poucas companhias para um serviço que é tão essencial, né? Hoje, no Brasil, nós temos mais de 2 linhas telefônicas e mais de 2 aparelhos celular por habitante.
e nós temos só 4 empresas que fornecem o serviço, que diminui a concorrência e muitas vezes também a qualidade no serviço. Mas isso eu quero dizer para vocês que muito se deve ao fato de que a nossa rede como um todo, que é da Oi no Brasil, a parte pesada da rede é uma parte metálica antiga, que é das antigas empresas do sistema Telebrás. Então, isso aí que tinha que se modernizar. E está se fazendo uma colcha de retalhos. Né? Por isso que eu acho que dá tanto problema, assim. Porque também eles vendem muitos planos que eles não podem atender, porque há deficiências na rede. Né? Aí seria o caso de nós, engenheiros, né, começar a pressionar para que se trabalhe melhor esse tema e que, claro, né, se gaste um pouco para adequar a rede. Ninguém quer gastar, na verdade. Eles estão preocupados mais em usar, oferecer serviço, colocar usuários, só que chega num ponto que aquilo ali não tem mais. Tem que gastar um pouco agora nesse mundo de telecomunicações. E qual é o outro setor que tem muitas reclamações? O segundo setor que recebe mais reclamações é o setor bancário. E aí, isso entra não só o serviço bancário, aquele básico de eu ter a conta, enfim, lá, mas também a questão do cartão de crédito, que foi outra mudança no mundo do direito do consumidor esse ano, que foi a questão do rotativo do cartão de crédito, né? Teve uma modificação. Então, aquele consumidor que normalmente pagava o valor mínimo na sua fatura, vinha embolando e jogando as contas para frente, é um momento de crise normal que se faça isso. Com uma resolução do Banco Central agora, o consumidor só pode pagar uma vez o mínimo e depois disso ele deve pagar ou o valor integral da sua fatura, ou ele terá um parcelamento obrigatório de acordo com as resoluções do Banco Central. Sim, mas e como é que se admite, não sei se chega ao PROCON isso, um juro de 400% do cartão de crédito, do cheque especial? Bom, nesse caso dos próprios cartões aí, existe uma série de decisões judiciais de que existe uma, digamos assim, uma liberdade nos juros, se né? Qualquer um de nós emprestar a 100%, nós vamos presos por agiotagem. Com certeza. No caso do cartão de crédito, ele se diferencia um pouco do resto do sistema financeiro nacional e existe essa liberdade a partir do próprio Banco Central. E que barbaridade. Né? Então, também fica muito complicado, às vezes, da gente conseguir limitar nesse sentido, mas essa resolução, o que o Banco Central diz é que essa resolução vem para diminuir os juros. Então, aquele juro que era de 16%, 17% ao mês, passou a ser 9 ponto alguma coisa por mês. Eu quero parabenizar pela atuação do PROCON aqui de Porto Alegre, porque não está em busca das luzes da ribalta. Diferente de alguns aí que fizeram com o Zafari hoje, foi uma excrescência. Aproveitaram um problema num produto, numa loja do Zafari, que nem sabia se era do Zafari. Já veio do fornecedor com problema. E aí faz o estardalhaço, que vale a versão do fato. É um absurdo. Que vale a versão do fato, não é o fato. Não tem dúvida, aquilo saiu de todas as dimensões possíveis e razoáveis a exploração desse fato em relação ao Zafari. O fato foi terrível o que fizeram com o Zafari. Agora, vou falar em venda, outro vai no centro de Porto Alegre, tem queijo nas esquinas, vende salame em banquinhas, vende pão nas esquinas de Porto Alegre, vende tudo. Aí o problema é no Zafari, num queijo, numa determinada marca. É um absurdo. Não é que não tem que fiscalizar, tem que fiscalizar, mas não precisa estar, aliás. Vai lá, notifica o Zafari, faz isso silenciosamente, olha, esse queijo está contaminado, vamos resolver o problema, se tiver que multar, multa, não fazer estaralhaço, entrevista coletiva, isso é um absurdo, isso aí não dá para Isso também tem muito das redes sociais, né, que fizeram essa, que eu acho que é uma coisa Mas porque muito alguém deu difusão a isso, né? alguém deu difusão a isso. Com certeza, com certeza. E o Zafari é um padrão de qualidade nosso aqui que a gente tem que prestigiar, né? É verdade. Porque, olha... Mas eles vão onde as luzes da ribalta. Foi o caso da carne fraca aí, Nestor. Foi a mesma coisa. Foi porque foi, por exemplo, propagado que havia papelão na carne. Isso nunca aconteceu. Esse fato não aconteceu. A operação era necessária. Havia uma rede mesmo de facilitação para a colocação de produtos e tal. Agora, aquela dimensão que se deu ao ponto de uma pessoa que lesse aquilo, eu não como mais carne, vou ser vegano. Olha o que aconteceu, estava eu e o Mário Só Garros. que depois isso não acabou, não Foi naquela ocasião, nós estávamos em Portugal, eu e o Mário Garros passando numa churrascaria brasileira, está o cara na frente fazendo o chamariz. Pode entrar, churrascaria brasileira, mas é carne argentina. Pode entrar, não tem problema. Pô, mas esse é um traidor, né? Vestido de gaúcho. Não, mas é que não vende, né? Que não vende, se não faz isso, não vende, não adianta. É claro. É comerciante. Mas é um absurdo ver que ponto chegou. É, não, tem. Degradar todo o setor, prejudicar a economia do Brasil da forma como prejudicaram, não é fácil. Né? É um factoide, né? Se criou um fato e aquilo ali se espalhou e isso aí virou uma epidemia. A carne brasileira é ruim. Mas o mercado mundial não vive sem a carne brasileira. Nós somos grandes Todas produtores. as autoridades têm que ter comedimento ao expor os fatos às pessoas. Mas se o Supremo Tribunal Federal, através dos seus ministros, dá o exemplo do não comedimento, da não moderação, o que nós esperamos das demais autoridades? Se a Suprema Corte da Nação
dá exemplos diários. Especialmente através de um ministro, Gilmar Mendes. Exatamente. É um horror. Tá aberta Agora eu a queria porteira. saber como é que a Maria João sentiu vendo aquele apartamento lotado de dinheiro. Eu acho que é um escárnio, é um deboche, é um assinte a quem é sério, a quem trabalha, a quem paga os seus impostos, a quem acha que ainda existe uma conduta que tem que ser baseada em ética, em quem tem filhos dentro de casa, ensina a eles aquilo que pode ou não pode ser feito, porque onde começa o direito de um, começa o nosso dever. Eu acho que isso é uma coisa que quando a gente acha que não pode ficar mais chocada, a gente se choca novamente. É um escárnio uma pessoa como Gedel Vieira Lima chegar na TV, fazer um choro em cima de uma propalada inocência que todos sabemos que não existe, todos sabemos que não existe, mas é de um assinte e principalmente preocupa o Gilmar muito, Mendes sabe por acha quê? que isso é só ilação, aquele dinheiro tudo é ilação. Pois é, mas o senhor... Ele estava fazendo, era um incubador de dinheiro. Mas ele chorou de novo agora, né? Agradecendo a Polícia Federal, não lembrava de onde é que estava esse dinheiro. Era do pai dele. Era do pai dele. Você tem uma desculpa, mandou. As desculpas que são interessantes, né? O outro amigo disse, eu não alugo um apartamento desse em Salvador. Já estado lá. E aí, Mas Nestor? é para matar, né? Vamos lá, é para matar. Nestor. Não, eu quero apanhar por um outro lado, né? Eu tenho ouvido, tenho lido alguns articulistas contra o mecanismo da delação premiada. Tem até egressos do próprio Ministério Público, que hoje estão na mídia, que são contra a delação premiada. A delação premiada é o gatilho de tudo que está acontecendo aí. Se nós teremos problemas futuros, se há pontos vulneráveis, mas já se justificou utilizar esse mecanismo pela quantia de dinheiro que já foi arrecadado em função dessas delações premiadas, né? Tem figuras importantes da República presas em função das delações premiadas, que se não houvesse tudo, isto não aconteceria, ninguém furaria essa coraça. Aí a gente diz assim, mas é um nojo lidar com bandido. Bom, mas pior é tu não lidar com o bandido, não recuperar o dinheiro, não descobrir as quadrilhas, não acontecer nada. E ter que conviver com ele. E ter que conviver com ele. Então, isso é uma posição, ele, né? isso é uma posição obtusa, uma posição... Não é? É óbvio que nós não vamos dar uma medalha para quem faz a delação premiada, mas ainda é o método empregado em países civilizados para conseguir, primeiro, poupar um enorme tempo das autoridades constituídas para descobrir determinadas tramas. Não é? E se chega a alguma conclusão, por favor. Tem coisas que só se discute no Brasil. Mas a gente vem numa evolução, sempre a reboque do resto do mundo, mas a gente vem numa evolução. Vamos lembrar do governo Collor, lá, quando nós terminamos com os títulos ao portador. Né? E os saques tinham que ser identificados. Isso já era um movimento mundial de que o dinheiro não pode ficar aí rodando sem identificação. Depois nós fomos regulamentar as escutas telefônicas, a interceptação telefônica e telemática, todas elas. Nós passamos aqui, mas assim, anos discutindo, pode mais de 15 dias, renova por não sei quantos dias, a licitude dessa prova e tal. E agora nós estamos sob ataque da delação premiada, que é um instituto já consagrado em outros países, é a forma mais moderna de investigação, é tu pegar o primeiro sujeito e fazer com que ele entregue o esquema todo. Evidentemente que para ele entregar, ele precisa ter algum benefício. Qual é o benefício que ele tem? Redução de pena ou até, em alguns casos, isenção de pena. Ele pode até deixar de ser denunciado. Isso é critério da negociação e do volume de informações que ele trouxer para a mesa de negociação. O que é importante, entretanto, que o telespectador se dê conta, porque a delação premiada vai estar sob ataque, é que o delator é um criminoso. Ele é um criminoso que confessa o crime que cometeu. Ele diz, eu cometi estes crimes, e eles confessam, dá a prova, diz de onde vem a prova desses crimes que ele cometeu, entrega a obtenção dos produtos e entrega os coautores daquele crime. Não, e o produto entrega tudo que ele faz. Recurso, tem que devolver. E tem que devolver. Então, quando ele está, evidentemente, assim, participando disso tudo, nós estamos lidando com um criminoso. E nós estamos aprendendo a como atuar com esse instituto. Então, assim, se vocês virem algum agente da lei parecer ingênuo,
e pode ser que seja, é porque está lidando com um criminoso. Doutor, dá maus alto só vou dizer, vai acabar nisso tudo preso o Janot e o Sérgio Moro. Do jeito que vai. Mas quero chamar a atenção para esse fato, e o Eduardo talvez possa comentar. Me chama a atenção encontrar 51 milhões, por quê? Já de algum tempo, a própria Receita Federal baixou uma instrução que nós não podemos mais declarar que temos recurso em moeda em casa. No dia 30 de dezembro de cada ano, cada um tem lá 30 mil reais para emergências, tem que depositar o dinheiro, não pode declarar lá a existência de 30 mil reais em moeda sonante, não pode. Além disso, o Brasil é signatário agora desse convênio internacional em relação às aberturas de contas nos países do mundo que se interligam online para as contas no exterior e tal, até houve essa questão aí da repatriação, etc. e tal. Como é que 51 milhões de reais saíram do sistema bancário para rechear aquelas malas e ninguém percebeu? Mas Nestor, pior que isso, cadê os órgãos? Eu também gostaria de saber. Cadê os órgãos? Não é uma coisa que chama atenção, claro né? que sim. Se para nós, cidadãos comuns, há tanto controle, como é... Se bem que o Gedel Vieira é presidente da Caixa Federal também, de repente, ele utilizou esse... Vice-presidente. Ele utilizou esse meio, mas eu quero dizer assim, como pode tanta moeda sonante circular sem que ninguém perceba? Não, mas assim, uma a tendência gente mundial, tem pouca cada vez memória, mais né? temos Uma menos coisa que eu moeda, acho que temos a o gente dinheiro deveria plástico, ter. Olha aí, um de cada vez, só um pouquinho. Virtual. Vocês se lembram daquele escândalo na Câmara com os anões do orçamento, que o pessoal comprava bilhete premiado da loteria para sacar em dinheiro e ficar com dinheiro? Isso aí tem formas e formas. Agora, me admira que o governo tem N órgãos, a Receita muito bem aparelhada, muito eficiente com quem realmente declara, com quem é honesto, ela é extremamente eficiente. Acha qualquer furo que tem. Computadores perfeitos. O cidadão honesto sempre paga pela fiscalização. Porque... E como é que a Receita deixa passar uma coisa dessas? Como é que a polícia... E a polícia estava de campana nesse apartamento aí já há algum tempo, né? E outra coisa, né? De todas as delações premiadas, que são importantíssimas, e todo mundo segue o caminho do dinheiro, uma das coisas que eu acho que disseminou mesmo, foi que com essa facilidade de comunicação, de todos os meios de comunicação, as pessoas se comunicam muito e a polícia consegue, através de rastrear essa comunicação, chegar no ponto Mas que o quer. que o cidadão achou que ia fazer com aquele dinheiro todo? O que ele ia fazer ao longo do tempo com aquele dinheiro? Gastar. Vai gastar como? Mas gasta. Mas aí aparece como? Mas aí vem daqui a pouco vem coisa pior ainda, que os caras gastam com jogo, que os caras gastam com roupas, com excentricidades. Aí daqui a pouco... E isso choca mais a população. Como vê aquele dinheiro todo junto, isso choca. Interessante, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço a mulher do Gedel, mas normalmente esses caras tudo tem mulher nova. Desculpa, aí não é machista o que eu estou dizendo, mas pode prestar atenção. Tanto quanto sexista, mas vamos embora. Mas não é verdadeiro? Olha o time de corruptos do Brasil. O que me parece assim, um pouco estranho e que eu acho que a gente também precisa se preocupar nesse sentido é que é o descrédito que a gente vai dar depois, o depois, né? O que vai ser a ressaca de todos esses eventos que ocorreram. Então, acho que existe um descrédito com todos os órgãos, enfim, com o nosso sistema e até com os nossos poderes, né? E acho que isso é uma coisa que preocupa. Mas é um descrédito. É um descrédito. Que está sendo plantado. Agora, de que modo... É verídico, porque a impressão que se tem, a impressão que eu tenho quando vejo uma coisa dessas é que, de uma certa maneira, eu nem entro no tecido político mais regional, mas o tecido político nacional, de grande concentração de renda, porque talvez isso coloque em questão até a própria estrutura que o Brasil optou, porque ela concentra toda a arrecadação para depois novamente distribuir, é que o tecido político está completamente contaminado. E quem está em Brasília está lá para trabalhar para o seu interesse. E para os seus interesses, via de regra, escusos. Ele legisla em razão própria. Agora, a questão é, quando o Joesley fala, o Odebrecht já entregou o Poder Legislativo, agora vamos entregar o Judiciário, vamos entregar o Executivo. De que modo, isso é uma coisa que me preocupa e que eu debato com alguns amigos, de que modo que nós vamos receber isso daqui para frente, né? Porque se tu olhares o casamento lá do Barata, deu para ver, mas se tu olhares o casamento de Joesley, tu vai ver figuras importantes da República.
presentes no casamento com De todos os poderes. nossa jornalista, colega lá que era da Rede Bandeirantes, eu nem sei onde ela anda agora. Esse retrato brasileiro, né, Paulo Sérgio, se repete na América Latina inteira, é a certeza da impunidade. Certeza da impunidade. Então, vamos dizer assim, os 51 milhões é mais ou menos como os barões do narcotráfico, hoje está muito em voga, tem séries de TV sobre isso, algumas reais, algumas baseadas em fatos. Depois eu vou ver, o meu negócio é acumulação e não vai acontecer nada comigo, entendeu? Eu sou blindado, não vai acontecer nada comigo. Então eles vão fazendo, e aí aparece o GEDEL dizendo, o Brasil não suporta mais essa corrupção, ele é ao lado de outros políticos. Eles acham isso um procedimento absolutamente normal, não lhes causa nenhuma repulsa. Se por exemplo, achasse 50 milhões, eu vou esconder isso, porque não roubei, mas achei, então, onde é que tu não dormiria de noite? Para eles isso é uma coisa absolutamente normal. Eu quero complementar o que eu disse das jovens esposas dos corruptos brasileiros. Eu quero ver. E tem grande parte de jovens esposas e jornalistas. Fernando Cardoso, Henrique Cardoso, que já o diga lá atrás. Você já parou para pensar que a Assembleia Legislativa é como uma grande rede social? É um lugar onde você pode defender suas ideias junto aos seus representantes, fazer comentários, opinar, acompanhar os debates das políticas públicas, compartilhar os eventos com seus amigos, participar de importantes decisões e curtir o exercício da cidadania. Sem defender suas ideias junto de quem representa você, suas necessidades mais importantes podem ficar fora. Participe ativamente do que acontece na Assembleia Legislativa. Esta é uma rede tão importante que deveria ter mais de 11 milhões de seguidores. Os gaúchos. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a casa dos grandes debates. O CREMERS informa, neste Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos anualmente. Já são registrados mais de 12 mil casos no Brasil. Com atenção e orientação profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. Lembrando que os médicos veterinários são profissionais imprescindíveis da sociedade, estão sempre presentes no nosso dia a dia, desde os cuidados com animais de estimação até a produção e segurança dos alimentos de origem animal. 9 de setembro, Dia do Médico Veterinário, uma homenagem do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Responsabilidade e cuidado com a vida. Boa noite, Paulo Sérgio. Esse serviço do PROCON é realmente excelente. Funciona. Eu mesmo tive um problema com a NET, que tentei por vários protocolos resolver e não consegui. Só resolvi quando fui no PROCON. Parabéns, Armando Machado. Muito obrigada. Nós temos tentado, inclusive, solucionar os problemas, acho que isso é legal de falar, através de outras formas que não só o atendimento presencial. Então, nós estamos recebendo denúncias e reclamações pelo Facebook, pelo Twitter, por todos os canais digitais, pelos próprios comentários no Facebook, a gente consegue coletar informações importantes. Então, muito obrigada aí pela palavra do nosso telespectador. O Paulo Sérgio pegou no pé da Oi e se deu mal. Quanto à rede, é uma lei da Nova Havana, chamada Porto Alegre, que proíbe a expansão de torres de celular. Aliás, em Porto Alegre, nada pode. O Júlio de Gravataí. Acho que eu peguei no pé da Oi, estou errado? Não, acho que não. Pô, a Oi assaltaram os compras da Oi. A Oi está quebrada, quebradíssima. 65 bilhões. 65 bilhões de prejuízo, ô Júlio? Não sou eu. Concordo? Eu concordo, mas ela gera um caixa de 8 bilhões por mês. Se não tivesse que pagar os 65... Sim, mas por que São 8 meses. Porque ela foi realmente, como tu falasses, ela foi muito castigada. Né? E nisso, aquele artigo que eu trouxe lá de Portugal, né, plagiando aquele disco, da Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. O artigo começou, do Brasil, nem bons ventos, nem bons casamentos. E aí cita, entre as grandes derrocadas, foi a Portugal Telecom na sociedade com a Oi aqui no Brasil. Que quebrou a Portugal Telecom também. E levou um banco junto, o Banco do Espírito Santo. Sim, exatamente. Foi uma coisa... Inclusive agora já mudou de nome Sócrates e continua uma querela legal bastante acirrada em função desses ativos. A Espanha é interessante, né? A Espanha tem uma expressão que se usava no direito comercial há muitos anos, eu sou muito velho, chamava-se as alicantinas contra as leis protetivas do crédito. As alicantinas eram as fraudes, né?
E alicantinos, depois eu fui descobrir, vem de Alicante, porque a região de Alicante tinha muita gente que fraudava vendedores. Então, as alicantinas vêm por causa de Alicante. Na Espanha, que é um país maravilhoso. Que eu tenho até medo de falar, Paulo, mas... Não, pode falar. É tu e o Janot com medo? Não, eu tenho medo. Ele e o Janot estão com medo, os dois. O Lula tinha... O Janot não faz as coisas por coragem, mas por medo do que possa causar a sua entidade. Mas o Lula tinha 3 grandes objetivos. A grande construtora nacional, que é o Odebrecht, a grande empresa de comércio de carnes, que é o frigorífico JBS. As 12 mais. Não, mas e a terceira era a grande empresa de telecomunicações multinacional, que seria a Oi, né? Então, por isso que ela fez todo esse acordo com a Portugal Telecom. Esteve envolvida, inclusive, na negociação. Isso, claro. Uma pessoa conhecida foi cantada para um suborno. E disse para mim, Nestor, eu vou gravar esse cara, mas depois eu pensei, eu vou rejeitar isso e não vou gravar. Porque eu vou gravar, vou denunciar e daqui a 10 anos eu vou dizer, isso aqui é o fulano que estava envolvido num negócio lá de suborno e tal. Mas não vou dizer que eu denunciei, vou dizer que eu estava envolvido. Então melhor terminar por aí, não sei. Eu, Paulo Afonso, lembrado até hoje. Não vou condenar. Lembrado até hoje pela gravação com o Busato. Paulo Sérgio, boa tarde. Aproveitando a presença da diretora do PROCON, gostaria de saber, tenho uma filha de 11 anos, estuda na rede privada, está concluindo a 5ª série. Já recebi proposta para o pagamento de matrícula para o ano de 2018. Comparando com a matrícula de 2017, houve um reajuste de 20%. Liguei para o PROCON e me disseram, entra na justiça, esta é a função do PROCON. É possível isso, Eduardo Cloeiro de Porto Alegre? Bom, os contratos de ensino privado, eles têm, obviamente, alguns dispositivos contratuais que têm que ser percebidos. Agora, se o consumidor pensa e acredita que ali existe um reajuste muito abusivo, claro, ele deve procurar o PROCON, que vai pedir esclarecimentos. Essa é a obrigação do PROCON à escola, né? 20% me parece um índice fora do razoável. E, em certa medida, em alguns momentos, o consumidor também precisa se valer da justiça, porque todas as proposições legislativas de melhoria do nosso código, que vai fazer 27 anos agora, passam também por algumas questões de que o PROCON não consegue determinar obrigações e precisa se valer, sim, em certa medida, da justiça em alguns casos. A delação da JBS no papel era maravilhosa. O problema é que o Temer não saiu, o Joesley continua livre, leve e solto. Bom, já que não conseguiu entregar o Temer, pelo menos o Joesley seja preso. Quem sabe preso, ele entregue mais alguns podres da política nacional. José Silva, lá de Uruguaiana, da sua terra. Hoje o ministro Luiz Fux concedeu entrevista defendendo e dizendo que é necessária a prisão do Joesley. Mas eu vou aproveitar a presença do Ministério Público aqui, da experiência do Reiga e também do PROCON. E tem algo que se repete aqui em Porto Alegre e por todo o Brasil. As questões de gasolina, reajuste dos postos de gasolina. Antigamente nós tínhamos, os combustíveis eram tabelados por regiões do Brasil. O Diário Oficial saía lá. Diesel tanto, gasolina tanto, gasolina especial tanto. Não tinha esse tipo de problema. Bom, depois os preços foram liberados. Como é que se os preços são liberados, diz, uma formação de cartel? É óbvio que se eu tenho um posto de gasolina, o óleo dele está 5,25, eu boto 5,24. E fico olhando, se eu botar 5,26, eu já boto para 5,26. Isso é uma reação natural. É livre a comercialização de combustível ou não é livre a comercialização de combustível? Como é que se faz para controlar isso? Como é que se faz para ter os pesos e as medidas para algo que tem preços liberados? O mercado não regula isso? Quer dizer, eu vou no posto de gasolina que sistematicamente me prejudica ou que tem os preços mais altos. Não vou mais lá. Eu vou regulando pelo mercado. Como é que é essa intervenção? Eu falo de muito bom, eu nunca consegui entender isso. Ou os preços são liberados ou são liberados. Então, volta a fazer preços tabelados. Tabela, coloca no Diário Oficial, terminou. Agora, ou é preços livres ou não é preços livres. Mas o problema E é toda hora essa bronca. Porque a cartelização, porque os postos se reuniram para não sei o quê e tal. Eu não estou defendendo nem não defendendo, estou tentando entender. Ou são liberados e o mercado regula o mau comerciante, que põe o preço muito alto. Como é que se dá esse poder de intervenção? Como é possível isso? Bom,
Fica à vontade. Sabe o que se Não, tem? Se for por beleza, é ela. Se for por antiguidade, é tu. Então, a beleza tem preferência. A beleza tem preferência. A beleza tem preferência, então faz favor. Fala primeiro. Não tenha dúvida. É um problema, né? Na verdade, os preços são de fato liberados e, em tese, o mercado deveria regular, né? Mas nós temos duas questões aqui. Uma questão de que o mercado, em certa medida, regula, em certa medida, eu tenho não liberação de combustíveis, como é o caso de alguns combustíveis que ainda recebem subsídios. Mas, nesse sentido, o PROCON, e aí eu queria falar um pouquinho da nossa atuação, tem liberado uma pesquisa de preços toda segunda e toda sexta-feira. Que é muito útil. Para que serve essa pesquisa? Se eu pegar meu carro e for pesquisar qual é o posto que vende a gasolina mais barata, eu vou gastar tanto combustível que não vai valer a pena. É que nem meu avô fazia. Coloca no mais caro. Meu avô ia no Zafari comprar determinados produtos e no Big comprar outro porque era 2 centavos mais barato. Meu avô tinha essa mania, ele olhava os encartes. Então, a nossa ideia é, de fato, divulgar esses preços e estimular a concorrência. Aí sim. Por quê? Porque, na nossa concepção, a defesa do consumidor também passa por um aumento na concorrência. Né? E a pesquisa de preços, ela serve Estou justamente conectado por com isso. essa providência. Então, nós começamos a pesquisa com os combustíveis a 4,19 e na segunda-feira nós já encontramos postos a 3,759. Né? Então, nós percebemos que a pesquisa tem, em certa medida, dado algum resultado. E é emulador até de uma regular Doutor melhor. Eduardo. Eu não sou um profundo conhecedor da matéria, mas pela experiência que eu tenho de Ministério Público, de ouvir dizer lá dentro da instituição, sempre que nós tentamos alguma ação contra o preço, de alguma forma foi ou porque havia cartelização, ou porque houve, em algum momento, uma redução do preço nas distribuidoras e não houve a contraprestação da redução na bomba. Isso sempre provocou em algum momento alguma atuação nossa que deu alguma repercussão no judiciário. Aí tu entra nas planilhas de cálculo, vê por que não está vendo. É isso. Mas, no geral, é um ou outro fundamento. Entendi. Não é com base da gente querer regular. É aquela coisa. O governo tira um determinado imposto, reduz um imposto como estímulo para que baixe o preço. E o preço não baixa. E não baixa em nenhum posto. Aí tu conclui, aqui tem um cartel, porque se o custo diminuiu e nenhum posto diminuiu, eles se combinaram de não diminuir e ficar com eles com a margem de lucro. Então aí houve a intervenção do Ministério Público que conseguiu algum resultado, mas nunca nesse sentido de tentar fazer com que os preços se padronizassem. Eu acho que essa providência é a melhor, quer dizer, informar ao mercado, ao consumidor, onde está o preço mais barato, porque eu imagino, se eu fosse procurado como advogado, o Conselheiro não tem obrigação nenhuma de baixar, porque a distribuidora baixou. Obrigação nenhuma, zero. Claro. Porque primeiro que adquiriu o produto do preço antigo. Mas, claro, e segundo, não tem obrigação. Agora, se todo mundo equalizar o mesmo claro que se a gente olha assim, tem uma determinada região e ninguém baixa o preço, aquilo tu começa a dizer que está meio suspeitoso, né? Também, mas se um lá bota 3,70 outro bota... Eu quero vender gasolina 6. É minha, comprei, paguei. Quer comprar, compra. Não quer comprar, não compra. A Unicred tem uma novidade para você investir em energia solar. O crédito sustentável, que oferece financiamentos para a compra de até 100% do equipamento em até 72 vezes. Eu vou fazer agora lá em casa, viu? Moramos juntos, somos vizinhos. Moramos juntos no mesmo condomínio. Senão daqui a pouco vão te colocar sob suspeita. Vamos colocar... Vamos botar uma RT de engenheiro direitinho. Em até 72 vezes com o Unicred. Fica fácil ter energia limpa e renovável, que reduz a sua conta de luz e valoriza seu imóvel. Faça um investimento que traz mais benefícios para você e coopera por um mundo melhor. Aproveite o crédito sustentável da Unicred. E vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, nosso CREA-RS. CREA-RS, em Foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. E vamos agora ao Código de Saúde. O Nestor conheceu hoje a Daniela Cornelli. Conheceu ela pessoalmente, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Vivamente impressionado. Todos nós ficamos.
com a equipe Dr. Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínicas, Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense e mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Você pode ver com quem está lidando. Não, é forte. Mas agora, a champanhe dele é a melhor champanhe. Sim, e presidente da Bienal. Não pode dizer champanhe, agora é espumante. Agora tu vai ver com quem está lidando, com a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu vou falar sobre obesidade e câncer de mama. Muitos estudos mostram que o ganho de peso é um fator de risco para o câncer de mama após a menopausa. Por exemplo, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos descobriu que as mulheres que ganharam 10 a 15 quilos durante a idade adulta, ou seja, após os 18 anos, eram 40% mais propensas a desenvolver câncer de mama após a menopausa do que as mulheres que não ganhavam mais do que 2 quilos. E o responsável por isso é o estrogênio, porque mesmo após a menopausa, com a parada dos ovários, o tecido gorduroso ele consegue converter precursores no organismo em estrogênio. Então, o que fazer? Faça tudo o que puder para evitar ganhar peso quando adulta e tente entrar na menopausa com um peso mais saudável. E se você já está acima do seu peso, tente emagrecer. Queres dar um toque, Finkler, sobre energia fotovoltaica? Quero porque é um tema muito importante, um tema que está muito em voga hoje e está se espalhando bastante. É uma nova alternativa que tem e realmente é um investimento que se paga e depois pode gerar um bom lucro, mas ele tem que ser feito de forma correta, tem que ser feito o projeto por um profissional especializado e no caso de um projeto, usar microgeração distribuída, ou seja, ligar na rede para ter o benefício da troca, tem que ser um engenheiro eletricista, porque vai ligar numa rede muito complexa da distribuidora e aí o consumidor tem que ter a garantia que aquilo vai ser feito de forma correta. Coincidentemente, é engenheiro eletricista. Coincidentemente, eu sou engenheiro eletricista, eu tenho que fazer um pouco de marketing. Lá em casa já temos quem faça isso. Olha, vou fazer uma pergunta. Para o Nestor aqui tá para ti, então eu vou falar. Vai ganhar o título do Grêmio e vai fazer para nós. Não, o título do Grêmio eu posso me abster. Minha mulher fica com o título do Grêmio, mas assim... Temos lá na família o embaixador, a embaixatriz. Mas para mim e para meus filhos não, porque pelo amor de Deus, graças a Deus, eles são colorados. Mas tem que ter cuidado. Esse dinheiro encontrado no apartamento do Gedel nada mais é do que suor e sangue do povo brasileiro. Assim como todo e qualquer outros que roubam de maneira deplorável o cidadão, estão destruindo a nação inteira. Mais uma vez, pela vigésima, eu digo isso, somente as Forças Armadas, com seus generais, poderão impedir o alastramento da operante corrupção no país. Caso contrário, devido ao envolvimento de tantos poderosos, não dará nada o que está acontecendo, pois irão invalidar o óbvio. São todos indícios, né? Nada é prova. Tudo é indício, mas nada é prova. Aí não, tudo é ilação, nada é prova. São muitos os crápulas neste país, o Milton Lacal. Não, Milton, vamos colocar a coisa nos seus devidos lugares, porque as pessoas na produção das suas defesas vão criando algumas fantasias. O indício é prova. Indício é um tipo de prova, que se chama indício. Ela pode não ser aquela prova contundente ou aquela prova visual que a gente enxerga, mas é prova. Indício é um tipo de prova. Tanto é que o indício está lá no CPP, no capítulo das provas. Do indício. Dos indícios, da prova indiciária. Então, ela é um tipo de prova. E o indício somado a isso tudo, ele constitui prova suficiente para condenação. Há condenações com prova indiciária. Então, não é uma coisa assim da gente dizer. Ele é um tipo de prova diferente de tantas outras. Tem a prova documental, tem a prova testemunhal, tem a prova pericial e tem a prova indiciária. É tipo de prova. E ilação é prova? Não, ilação não é prova. Ilação é ilação. Disseram que tudo que aconteceu no Palácio do Planalto, no porão do Palácio do Planalto, com a entrada do juiz, lá foi tudo ilação, nada era verdade. Não, assim, ó, outra coisa que nós já conversamos sobre isso aqui. O que aconteceu, me parece, assim, porque a gente não conhece os autos, vamos falar aqui em tese. Né? O juiz estaria ou não negociando a delação premiada dele. Para conseguir uma posição mais adequada ou mais favorável, por que isso? A lei da delação premiada diz o seguinte, ó: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos, desde que o colaborador
E aí ela rola. Quais são os benefícios que o colaborador tem que trazer para a investigação? O grau de intensidade. Ele chama identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais e localização de eventual vítima e tal. Esses são os benefícios, um ou mais desses benefícios. É isto que o colaborador tem que fazer. Ora, dependendo do grau da colaboração, é o tamanho do benefício que ele vai ter. Lá adiante, a lei diz o seguinte: nas mesmas hipóteses do caput, foi essa que eu li, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador, que foi o caso do Joesley. O Ministério Público deixou de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização criminosa, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. No caso, o Janot ali achou que ele não era o líder da organização criminosa, o que autorizava ele a não oferecer denúncia desde logo. Quer dizer, eu não vou nem processá-lo, porque assim, eu posso processar e pedir que o juiz dê uma moleza para o sujeito, ou eu posso desde logo assim, eu não vou nem te processar, tal o grau da colaboração que tu estás me prestando. Nesse momento, é que evidentemente ele veio entregar ao presidente da República em algum momento, sabedor disso aqui. Ele se preparou para isso aqui, ele consultou advogados antes, então, ele procurou a melhor posição. Surpreenderia o Marcelo Miller? Eu estaria em expediente contra ele? Provavelmente sim. Eu não sei te dizer qual é o tamanho da coisa dele. Não tenho dúvida nenhuma de que ele traiu. Isso aí não tenho dúvida. Mas assim, mas deixa só para o telespectador entender aquela circunstância. Nós temos aquela conversa gravada, nós já conversamos sobre isso. Eu sou o dono de tudo aquilo que eu falo e que eu ouço. Eu posso gravar isso. Eu posso gravar e usar em qualquer lugar. Aquilo que eu ouço, que eu sou interlocutor, eu sou dono. Nós tivemos uma discussão, um debate interessante agora. A defesa estava assim surgindo contra a polícia gravando, filmando a sua ação. Ela entrou numa residência com autorização judicial e gravou a entrada. Filmou a operação. Filmou toda a operação. Os policiais em Londres estão usando câmera agora no CAP. Né? É a coisa de mais moderna que existe. Mas não pode deixar um repórter entrar e filmar. Claro que não pode, não tem dúvida nenhuma. Mas a polícia própria filmou a sua ação. Filmou a ação e prendeu os sujeitos e tal. E aí começa aquela conversa informal. E aquilo está sendo filmado, ostensivamente filmado. E os sujeitos confessam o crime. Dizem, não, é assim, assado, explicam tudo ali, assim, assado. Aí o que a defesa veio depois? Queria invalidar a prova, tirar a filmagem daquilo ali, que a polícia faz, para se precaver, dizer, olha, eu fiz tudo certinho. Por quê? Porque tinha uma confissão ali desavisada. Ele não foi cientificado do jeito, não foi chamado um advogado para ele falar antes, não foi isso. Mas tu está naquela circunstância que tu está falando. Tira a gravação daquilo e o bandido fala com o policial. Ele é testemunha igual. O policial vai dizer, olha, nós efetuamos a prisão e ele me disse isso. Ele me disse. Como é que eu vou avaliar isso? De acordo com as outras provas que tem no processo. E o Janot, se não é absoluto, nada é absoluto. E o Janot, gostando ou não dele, acontece o seguinte, esta delação premiada do Joesley, ela já foi proveitosa. O que vai acontecer agora? Todas as provas coletadas que forem rígidas e que ele apontou serão válidas. Exatamente. O que vai acontecer? Se não cair na mão vai mudar aquilo se cair na mão dos Marmentos, nada é isso. O doutor Eduardo leu ali em relação aos benefícios ao delator. O delator deixa de fazer jus aos benefícios porque ele ocultou, porque ele mentiu, porque ele não disse toda a verdade, porque ele moldou os fatos. Ele moldou os fatos ao seu vamos dizer assim, para completar-se, e aí ele vai perder o benefício. Mas a delação já se mostra proveitosa, porque vão subsistir aqueles pontos que se podem ser provados. Olha, o parágrafo 10º do artigo 4º, esse dali da colaboração premiada, ele diz o seguinte: as partes podem retratar-se da proposta de colaboração. Caso em que as provas autoincriminatórias, aquelas que no caso do Joesley, fez contra ele, produzidas pelo colaborador, não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Então, o que o artigo quer dizer? Olha, o MP e o colaborador podem desistir do acordo a qualquer tempo. A única restrição que se faz é, tu não pode usar as provas que o Joesley produziu só contra ele.
Tu não pode usar só a confissão dele. Tu não pode usar só contra ele. Agora, o que ele produziu contra ele e contra os outros, vale, continua valendo perfeitamente. Até porque, e aí me parece que o fundamento para eles se retratarem, diz lá adiante que nos depoimentos em que prestar, depois assinado o termo de colaboração, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, o direito ao silêncio. E estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. O compromisso legal de dizer a verdade é: eu me comprometo a dizer a verdade sobre o que sei e o que me for perguntado. Não é só sobre o que me for perguntado, é sobre o que sei e o que me for perguntado. Então, assim, o assunto é esse. Não pode ser evasivo. Não pode, ele está obrigado. Então, aqui, ele já foi desleal com a colaboração. Isso é fundamento legal para que se faça, desleal, a retratação. O Marcelo Miller, tu falaste, o Marcelo Miller tem uma situação muito delicada. Primeiro, ele era um homem chave de confiança do Janot. Por que em cargos, se tem aquele instituto daquele período que tu não podes advogar, ou a quarentena, etc. Tal? Exatamente, porque tu ainda está ainda ali no âmago daquelas questões onde tu era... Tem informações privilegiadas e trânsito privilegiado. Então, ao que tudo indica, ele foi para o escritório do Trench, Rossi Watanabe e tal, e ele que orientou toda essa operação aí que foi feita aí. Eu, assim, sem olhar os autos como sendo, mas acho que ele vai se incomodar. Mas tem que se incomodar. Está obrigado a se incomodar. Está obrigado a se incomodar. A metodologia, Eduardo, o Marcelo detinha a metodologia. O segredo ele levou para um escritório de advocacia. E pelo que me consta na delação do Joesley, o grande benefício foi dado a ele porque ele participou da operação assistida, né? E se arriscou. Né? Agora vou dizer o seguinte, o Rodrigo Janot carregava a pecha de ter liberado 2 bandidos. E esse acontecimento, essa gravação, ajudou ele, porque ele vai acabar rompendo com a delação. Sim, vai sair. Usar a expressão gauchesca, vai ser de lombo liso. Vai ser de lombo liso. Quer dizer, ele deu graças a Deus de ter... Está na cara que ele deu graças a Deus de ter aparecido isso aí. Ele não se violentou, né, ainda sai e vai mandar prender ainda. Vai solicitar prisão ainda. Vai requerer. Do Ricardo, esse. E provavelmente isso está com o ministro Fachin, né? O Ricardo, o do Ricardo e do Joesley. Nós vamos agora... Vai pretear o olho da gata. Saúde. Vamos agora ao ponto final, com Gimo, FCDL e a nossa Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. O ponto final de Maria João Raupp, nossa diretora da TAP. Maria João. Então, Paulo Sérgio, eu queria entender, assim, eu fico feliz que essas coisas acontecem no sentido em que vê-se que há uma grande manipulação e há um conluio do mal entre uma certa classe empresarial que sofre um ataque da classe política mal orientada e mal intencionada para regrar a vida de todo mundo. E mesmo assim, nessas horas eu sou religiosa, eu acredito em Deus, porque só Deus para deixar uma coisa dessas acontecer e isso vir à tona. Porque eu não consigo entender em que momento essa gravação é dada ao Ministério Público pela própria vítima, que é o Joesley. Como é que isso aparece? Quer dizer, só explicação divina, não tem outra explicação. Mas, assim, o que eu gostaria é que a gente realmente discuta cada vez mais, preste atenção cada vez mais e que as pessoas se engajem, porque o que me preocupa muito no Brasil eu não estou vendo um movimento civil, de cidadão, indo para a rua reclamar em cima disso. E me parece que está tudo muito contaminado. Então, essa preocupação, para mim, neste momento, é muito grande. Os coxinhas queriam derrubar o PT. Derrubaram. A gente radicalizou, está sempre nessa situação e a gente não está discutindo o Brasil. Embretado na corrupção. Então, ninguém lidera povo nas ruas. Por favor, entregue o jeton. Muito obrigada. Esse é o jeton, doutora Maria João. Obrigada, é sempre um prazer recebê-lo. Gostou do jeton, Maria João? Nestor Reis, seu ponto final. Tentar inverter um pouco a equação. A gente sempre fala aqui sobre esse tema, né, de que os políticos não chegam lá à toa, são nós que elegemos, né? Mas nós vamos ter que mudar um pouco as nossas instituições, a forma como as coisas funcionam, porque isso vai induzir o eleitor a votar melhor. Por exemplo,
presidencialismo é um negócio que não deu certo em país nenhum do mundo. É um gestor de crises. Nós vamos ter que mudar o sistema político. Para mudar o sistema político, nós não podemos ter 35 partidos, vários deles de aluguel, para vender minutos de Agora televisão. surgiu o Avante. Para minutos de televisão. Então, se nós conseguirmos mudar algumas instituições, nós também vamos, com isso, fazer um círculo virtuoso e também vamos puxar o cidadão, porque o cidadão não confia mais que com esta configuração de instituições políticas as coisas vão funcionar. Então, eu estou imaginando que nós temos que mudar algumas instituições para a gente voltar a ter confiança. E isso vai fazer o círculo virtuoso que entusiasma e que trará um pouco de pacificação para o Brasil, um pouco mais de estabilidade em relação a todas essas questões. Fernando Finkelper, nosso diretor do CREA do Olha, vendo tudo isso, bom, primeiro choca para a gente ver essa política que está sendo feita hoje, né? E espero que isso aí sirva de lição para modificar e para que as instituições, elas com a força que elas têm, elas consigam mudar todo esse status quo que está hoje aí. Mas eu acho que principalmente a gente tem que pensar o seguinte, tem um desequilíbrio muito grande. O dinheiro que está circulando na capital federal, ele está deixando de faltar no município, deixando de faltar no estado. A gente está sofrendo uma dificuldade econômica. Matando pessoas nos postos de saúde, nos hospitais, nas estradas, na segurança pública. Isso aí, o que me deixa esperançoso que todo esse movimento que está acontecendo hoje, que é um movimento para melhorar a situação do Brasil, que isso traga um reflexo na eleição e que a gente consiga com novas pessoas, que haja uma renovação. Porque eu estou vendo que a renovação sempre se vê uma coisa que são os mesmos que continuam com o mesmo modo operante, né? Então, tomara que a renovação aconteça, tomara que o Brasil veja que com esse erro que ele cometeu aí, ele possa pegar coisas boas e olhar para frente. Sofia Martini Vial, nossa diretora do PROCON Porto Alegre. Bom, eu queria dizer assim que eu não sou uma total entusiasta sempre, mas eu realmente acredito nas instituições. Acho que o Brasil tem sim instituições sólidas. Tenho uma crença enorme no Ministério Público, em outros órgãos como Defensoria, como o próprio Judiciário, nosso próprio Executivo. Em certa medida, acho que o que nós temos que também repensar é a forma que o sistema legislativo, que esse poder legislativo tem funcionado. Mas queria dizer também que é preciso que cada um de nós, e como tu bem falaste, participe disso, possa se posicionar e possa escolher bem ao final. Mas quero dizer que sim, sou uma entusiasta das instituições, acredito nas instituições públicas e é por isso também que dedico uma boa parte do meu tempo a uma instituição pública, porque acredito que é também dela que nós manteremos instituições democráticas no poder. Então, sim, sou uma entusiasta das instituições públicas. Doutor Eduardo Lima Veiga. As instituições todas, se elas têm seus pecados e devem sofrer a crítica pelos seus pecados, mas elas não devem pagar quando elas acertam. E Ministério Público, Judiciário, polícias também pagam quando acertam. E nesta matéria vem acertando muito mais do que errando, vem acertando bastante. E estão querendo cobrar um preço pelos acertos. Então eu peço ao cidadão que fique de olho nisso, porque eu não me importo e acho que as instituições merecem crítica. Há muita coisa a ser criticada em todas as instituições, inclui a minha, que é o Ministério Público, merece críticas, mas nós também somos criticados toda vez que acertamos. E essa crítica aí não é devida, a gente tem que ver de onde ela vem. Paulo Sérgio, já conferiram, porque veio agora a notícia, o Palocci aceitou fazer a delação. Se o Palocci aceitar, vai se avar com a corda. Aí, hoje todo mundo pode ler. Aí, tira as crianças da sala. Muito obrigado. Seu Geton. Não, mas é assim, ó, está visto que é preciso um rigor maior nessas delações. Quer dizer, assim, ó, eu volto a dizer, essa lei é de 2013, estamos todos aprendendo, Ministério Público, Judiciário, advogados, a como trabalhar com ela, estamos todos aprendendo. São compostas de homens, de mulheres, de pessoas, claro que sim, não há dúvida nenhuma. E do outro lado, a gente tem bandidos, como nós diríamos Uruguaiana, tatuados, né? Mas, não são, Eduardo, não são a delação evoluiu muito. Não, claro que sim. Aí. Agora, hoje a gente está vendo o resultado da delação. Tem pessoas que ninguém imaginava que estariam presas hoje e estão presas hoje. Por conta da delação. E a gente tem, nós, sociedade, temos uma visão que nós não tínhamos. Claro que sim. Mas o que me parece? O Janot foi um pouco vítima do entusiasmo dele.
nesse caso, a sensação que fica. A gente não conhece os autos, então posso até estar cometendo aqui uma leviandade, mas acho que ele ficou um pouco entusiasmado com a notícia que veio e você viu que agora o negócio mal conduzido foi o negócio da mala do Rocha Loures. Tinha que chipar aquela mala e acompanhar o destino dela até o final. Claro. Ali houve um erro grave, ali poderia ter apanhado o chefe. O nosso meio jurídico, Paulo Sérgio, ele requer das pessoas muita autocontrole e moderação, porque todos, advogados, promotores, ministros do Supremo Tribunal Federal, juízes, tem que ter muito comedimento, porque trabalham com coisas muito explosivas e que podem... Exatamente, isso aí... Televisão, claro que sim. Na Suprema Corte. Hoje estamos usando os ditos gaúchos, né? Pode tontear o vivente. Outro dia eu estava no programa e o brigadeiro viu que eu esqueci dos biscoitos Zezé, né, que é o nosso jeton. E ele começou a bater do lado aqui. Fazia barulho para me lembrar. Sim. Não, aí eu tive... Não, ótimo. Não, e aí eu gostei com ele. E sabe o que aconteceu? Seu exercício da cidadania. Também quero bolachinha. Nós também queremos desse lado, né? Aqui. Muito obrigada. Doutor Eduardo, muito obrigado. Pro Dudu, o que tem aqui dentro é biscoito mesmo. Não é talvez mais uma mala. Você pode tomar com aquele teu uísque 21 anos, sei lá. Isso é bom. Aniversário o juiz Marcelo Papaléu, Paulo Velhinho, de aniversário. A Miriam Amaral de Souza, nossa ex-primeira dama. A Julieta Gonçalves, eu aqui nem vou ler. O Dudu Alvarez. O Dudu, grande Duduzinho. Homem da noite em Porto Alegre. Rei da noite. Tem história. Esse homem tem uma história. Alguém tem que ser uma biografia dele. De aniversário. Não, o Jair. Nosso guri. Meu vizinho lá de praia. E ele não é de Uruguaiana. De praia. Não é de Uruguaiana. Grande figura. E o Cicão de aniversário. Aniversário, sabe aonde? em Trancoso, da Bahia. Ele estava aí ontem. Convidou a tudo, não, mas foi hoje, sei lá. Hoje foi no avião. Quer ir lá? Ah, tá no avião do Roberto. Quer ir lá? E o Roger Lerina, da nossa... Também, que a nossa... grande profissional aí. Da nossa co-irmã. Não, não é mais. Não é mais? Não é mais. Mas não me surpreende. Grande profissional. O Roger saiu, né? Acho que a Pampa podia olhar para ele. Mas eu Roger Lerina. Ele é um grande profissional. Comecei a receber informações que eu não sabia. O Léo Gershman saiu também. Pô, tá falando com um homem que pode decidir tudo, né? É, exatamente. Fica de olho nesses talentos. Os comendo os mesmos, então. Mas que coisa de louco. Tu ainda vai te incomodar, Paulo Sérgio. Tu ainda vai te incomodar com essas piadinhas. Porque isso não é politicamente correto, isso é uma coisa muito áspera. Mas não, é a demissão. Os próprios demitidos os mesmos. É uma coisa... Bom, obrigado, Maria João. Obrigado, Nestor Rain. O título, então, está aquela permuta para o... Sim. Fazer um negócio. Já surgiu o negócio aqui. Obrigado, meu querido amigo Fink. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Sofia. Nós retornaremos amanhã. Amanhã tem generais aqui, hein? Que o Nestor adora. Amanhã vai ter sala de canhões aqui na bola. Essa tu não me convida. Né? Mas amanhã nós vamos fazer um programa vai ter sensacional. Fica o nosso 7 de setembro. Aliás, um bom 7 de setembro. E fique raciocinando. Será que é pátria amada Brasil mesmo, hein? É amada. Amada ela é. Não por todos, e nem todos como tu, mas por mim é. Vai ser um programa explosivo. Por nós aqui com certeza. Não vamos nos deixar. Então tá bom. Então vamos ver amanhã o pelos generais. Também é. O Exército Nacional tem sido. Que eu não sou brasileira e é a pátria do meu coração. Opa, tudo bem, Maria. Uma revelação. A pátria do meu coração é Portugal. Fique agora com as principais notícias do dia da sua religião, com os apresentadores locais do nosso Jornal da Pampa. Boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.